Isso aí, gente. Então, a gente vai começar hoje fazendo a leitura do verso... É bom ligar isso aqui, né? Do verso 11 até o 19 do capítulo 4 de Oséias. Então, a gente dividiu Oséias ou eu dividi, em três... Tá com bastante ganho, né? Mas vai dar tudo certo. Em 3 sermões, porque o capítulo é muito extenso e fala de vários temas, assim. Então, eu intitulei esses 3 sermões, dos 2 últimos domingos e o de hoje, como o conhecimento do Senhor, que é o tema principal aqui do capítulo 4 e talvez um dos temas principais do livro de Oséias, onde tem aquele versículo famoso que fala sobre conhecer e prosseguir, conhecendo o Senhor, tem uma música, né? Conhecer e prosseguir em te conhecer. Podia ter tocado, ela é boa, né? Não ouviu? E a gente vê como a falta do conhecimento do Senhor é o problema maior de Israel, e isso também se aplica para as nossas vidas, né? Conhecer o Senhor ou deixá-lo de conhecer vai ditar o rumo da nossa vida, o lugar para onde a gente vai. Então, hoje é a parte 3 desses temas, o conhecimento do Senhor, desses títulos. E subtema eu dei de a cegueira do coração, e a gente vai entender um pouquinho o porquê deste subtítulo. Então, Oséias 4, a partir do 11, fala assim, estou olhando na Nova Almeida atualizada. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Avém, e não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Até aqui. Então, no início do capítulo 4, o Senhor faz uma acusação direta ao povo. Palavra do Senhor. O Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, porque não há verdade, não há amor e não há conhecimento do Senhor na terra de Israel. Não há verdade, não há amor e não há conhecimento. Por causa disso, a lei do Senhor via sendo quebrada. E ele enumera praticamente quais mandamentos vinham sendo quebrados por causa da falta da verdade, do amor e do conhecimento do Senhor. Na semana passada a gente viu que além dessas acusações para o povo, Deus também faz acusações direcionadas aos sacerdotes, porque eles eram os encarregados de ensinar a lei ao povo. Então os sacerdotes se desviaram do ensino adequado da lei e da palavra do Senhor, e o povo foi junto, um cego guiando um outro cego rumo ao precipício. E é isso que fala o texto, assim como é o povo, são os sacerdotes, e vice-versa, assim como são os sacerdotes, são o povo, porque o povo era de coração duro. Então os sacerdotes já tinham se pervertido há muito tempo e eles não falavam as verdades do Senhor, eles não falavam aquilo que tinha que ser dito, porque senão o povo não ouvia. Eles eram convenientes. Eu vou falar o que essas pessoas dão conta de ouvir. E da mesma forma, o povo dava apenas atenção a esses sacerdotes, e qualquer um que tentasse se levantar e falar algo contrário àquela inclinação carnal do coração do povo, eles não eram ouvidos. Por isso que os profetas, após profetas, eram mortos pelos israelitas. Os profetas eram mortos e assim se sucedeu por muitos anos. Hoje a acusação volta para o povo, e em dado momento também, especialmente
sobre os homens do povo, porque eles estavam se retirando com prostitutas cultuais. É um texto pesado, só de prostituição deve falar umas 10 vezes aqui nesse versículo. Cara, a situação do Reino do Norte estava caótica, estava desesperadora. Estava desesperadora a situação do povo. E a ponto de os caras adorarem a um ídolo, adorarem a Baal, a um falso deus, se prostituindo com mulheres que eram tipo servas ali daquele culto. Esse era o nível da rebeldia do povo. E quando eu estava pensando, depois que eu concluí o sermão, escrevi e o tema e tudo que a gente vai correr pensando aqui, me veio uma frase de um... Eu não sei se eu queria ficar sério nesse momento, mas eu não vou conseguir. Mas finge que é sério, tá, esse momento. Uma frase de um filósofo, um poeta brasileiro, do início desse século, cujo nome é Alexandre Silva de Assis, mais conhecido como Xande de Pilares. Tem algum pagodeiro presente aqui, ou ex-pagodeiro? Mas tem uma música conhecida do grupo Revelação, talvez seja profético, né, Revelação, que diz: quando a gente ama, não tem pra ninguém. Quem já ouviu essa música? Nossa, vocês estão muito fracos no pagode, meu Deus. Quando a gente ama, não tem pra ninguém. E essa música saltou na minha mente, essa letra, eu pensei, cara, é isso, cara. Cara, quando a gente ama, quando a gente está apaixonado, tipo assim, esquece. Né? A gente vira igual aquele filme, né? Eu acho que o amor é cego, assim, você não leva nada em consideração, você ama, você está apaixonado e você vai igual um trem desgovernado rumo ao objetivo do teu amor, ao objetivo da tua vida, aquilo que você adora, né? Tipo, quando a gente ama não tem para ninguém de fato. Então, ele foi inspirado para escrever isso, o tal do Xande de Pilares. Só que ao mesmo tempo esse é um problema, né? Porque dependendo do que a gente ama, a gente está lascado, né? Tem coisa que faz sentido amar, que é boa, que é aprovada por Deus amar, e tipo assim, perseguir isso, vai até o fim. Agora tem outras que é um problema, você vira um trem desgovernado, machucando a si próprio, machucando todo mundo que entra no teu caminho, sem dar atenção, ouvidos para ninguém, igual Israel, eles não ouviam mais ninguém, os sacerdotes estavam perdidos, se alguém tentasse falar alguma verdade, eles eram ignorados, eram rechaçados, eles eram deixados de lado. Então fica com essa na tua cabeça: quando a gente ama, não tem para ninguém. O objetivo da nossa vida é amar Deus, amar aquilo que Deus ama. Daí sim a gente pode ir direto naquele alvo, perseverantes. Um pouquinho de cultura pop brasileira. Então, no desenvolvimento do nosso texto, verso 11 diz assim, Oséias 4:11, a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. Aqui no início, a palavra prostituição, apesar de ela aparecer várias vezes, o termo aqui original, ele é sempre utilizado no sentido metafórico. Então, a gente vai ver prostituição aqui no primeiro versículo, ele está sendo utilizado no sentido metafórico, para dar a ideia de que o povo não estava literalmente se prostituindo, aqui nesse verso, mas sim deixando ao Senhor, deixando ao seu marido, né? Se a gente pensar e retroceder um pouquinho lá na história de Oséias, os 3 primeiros capítulos relatam o casamento de Oséias com uma mulher infiel, com uma prostituta, com uma mulher adúltera, que é Gomer. Então, essa analogia do casamento ela é feita durante esses 3 primeiros capítulos, e a partir do capítulo 4, o foco vai ser literalmente para o relacionamento de Deus e do povo. Então, nessa temática do casamento aqui, a gente pensa, o versículo 11 falando sobre a prostituição, é uma prostituição do coração. Eles tinham um Deus, um único Deus a quem adorar, e eles se desviaram. Então, essa prostituição diz respeito à infidelidade do povo. O vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. Aqui, ambos fazendo referência à mesma coisa. Tá? O objetivo é dizer que o vinho tira o entendimento. A entrega aos prazeres carnais, ao distanciamento do Senhor e a buscar outras fontes de saciedade, tiram o entendimento, ofuscam o nosso conhecimento do Senhor. O povo estava se entregando de fato à bebedice e associando a isso, vamos falar para os nossos dias, né, a cachaça, ao culto idólatra. Então os caras estavam se entregando a prazeres carnais, a bebedice, e assim, o combo era, vamos adorar um outro Deus. Estava dando tudo errado, eles estavam muito desviados, muito distantes da lei do Senhor, muito distantes da lei do Senhor. Era um estrago. E eu falei anteriormente sobre o coração, e a gente vai entender o porquê disso agora.
Quando Oséias fala que a prostituição, o vinho envelhecido, o vinho novo, tiram um entendimento, é a palavra original aqui, e eu não vou ficar fazendo isso durante o sermão todo, tá? Porque eu acho que é chato, né? Senão era melhor, sei lá, falar só, tipo, virar um seminário. Mas tem palavra que vale a pena a gente recorrer ao sentido original, porque ela vai nos ajudar a entender. Então, esse termo entendimento, ele pode ser traduzido por ser interior, pelo ser interior, ou pela mente, pela vontade, ou pelo coração. E a maioria das vezes que essa palavra aqui, entendimento, a palavra no hebraico leb, ou leb, aparece no Antigo Testamento, ela é traduzida por coração. Eu fiz essa busca, falei, vamos ver se é isso mesmo. Eu botei e falei, nossa, aqui está entendimento, mas quase em todas as outras vezes é coração. Então é como se o texto estivesse falando, a prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o coração. Tiram o entendimento, mas tiram o coração. E esse é um negócio, essa é uma ideia de que ela vai correr pelo livro todo. Porque o conhecimento no Antigo Testamento, o conhecimento na cultura dos judeus não era um conhecimento do tipo, Davi, tudo bem, eu sei quem é o Davi. Não, era algo íntimo, era algo das entranhas. Conhecer era algo muito profundo. Por isso que nas traduções mais antigas diz que Adão conheceu a Eva. O ato sexual era traduzido como a ideia de conhecimento. Então, esse conhecimento aqui, ele não é um negócio assim, tipo, eu sei quem é. Não, era uma parada profunda, das entranhas, do ser. Então, por isso que esse texto pode ser traduzido para nós como esses elementos, a prostituição e o vinho, eles tiram o coração. Então, vocês estão se entregando a um combo de prazeres carnais, e isso tirou o coração de vocês do lugar. Se entregar a essas práticas tirou o coração de Israel do lugar onde devia estar. E há uma luta desordenada, desenfreada, pelo nosso coração. Tudo ao nosso redor está lutando incansavelmente por ter o nosso coração para si, por roubar o nosso coração. Por isso que o sábio Salomão diz que a gente deve, acima de tudo, guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele é que dá o rumo, dá o sentido para tudo. O nosso coração precisa ser guardado, porque dele procede as fontes da vida. Israel já não estava mais guardando o coração. As práticas deles, o abandono da lei do Senhor, o esquecimento de quem Deus é, a falta do conhecimento de Deus tinha corrompido completamente o coração deles. E por isso o povo estava na situação que estava. Verso 12, seguindo, o meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta. A falta de discernimento do povo era tamanha, era tanta, que eles começaram a consultar os ídolos feitos de madeira. Sim, aquele povo que Deus tirou com o braço forte do Egito, que Deus fez as pragas lá em cima do faraó, aquelas coisas absurdas, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez pão cair do céu, que fez as aves caírem, porque eles estavam cansados de comer pão, eles comeram uma carninha. Sim, esse Deus. Eles haviam deixado o Senhor de lado. Começaram a consultar ídolos feitos de madeira, e como se não bastasse, eles se envolveram com adivinhações, sendo que eles sabiam que o Senhor tinha instruído eles em Deuteronômio 18:14. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. O que Deus quer dizer com isso? Vocês não precisam consultar ninguém, vocês têm a mim. Eu dou o rumo da vida de vocês, eu falo a palavra que vocês precisam ouvir, eu dou sentido para a vida de vocês. Não façam isso, não se envolvam com essas feitiçarias, com esses negócios. Só que era justamente ali que Israel estava pecando, estava caindo. Consultando ídolos de madeira, um pedaço de pau, dando resposta, os caras estavam completamente perdidos. Porque o espírito de prostituição, ainda no verso 12, os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ainda no 12, vamos lá. Então, a partir daqui, Deus começa a tratar agora da prostituição como ela é, propriamente dita. Como eu falei anteriormente, o verso 11 está falando de uma infidelidade espiritual, de uma inclinação a abandonar o Senhor, a deixar o único Deus, o Deus de Israel, e se inclinar a outros deuses. Agora, aqui, ele está falando da prática mesmo da prostituição. Então, o negócio estava, acho que não é errado usar essa palavra, né? Literalmente uma zona, tipo, com perdão devido, né, do termo chulo, mas era tirado isso, estava uma bagunça, Israel estava uma bagunça. Então, assim como um homem que é atiçado pela própria lascívia, pela própria cobiça, e se entrega a ela, ele perde completamente a capacidade do julgamento, do discernimento. Assim era o povo. Era um povo sem juízo. A tua mãe já falou isso para você, que você não tem juízo? Já falou, né? Para mim também já falou.
Sem juízo é sem discernimento, né? O julgar é tipo assim, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essa é a capacidade de julgar. Israel tinha perdido esse negócio básico. O bem e o mal. Não, tipo, nem vinham mais o bem, eles não conheciam mais o bem. O coração deles estava totalmente inclinado para o que era mal. O fato de eles se entregarem a tudo isso fez com que eles perdessem essa capacidade de discernimento. Tamanha era a ruína do povo de Israel. Verso 13, seguindo. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Então agora o profeta Oséias vai explicar como é que os filhos de Israel estavam se prostituindo. O culto a Baal, essa divindade pagã, era celebrado nesses lugares elevados, nos montes, nas colinas, porque os seus adoradores criam que quanto mais alto, eles estavam mais próximos de Deus. Mais ou menos lá pensando na Torre de Babel, né? Vamos construir um negócio para que a gente consiga, sei lá, de alguma forma, nos aproximarmos de Deus. Então, não só era feito nesses lugares elevados, como parte das suas práticas era literalmente a prostituição, porque tinham mulheres lá prontas para esse ato. E isso fazia parte do culto a essa divindade. Pensa a loucura. Mas o profeta diz também que, depois que ele fala das árvores, né, porque é boa a sua sombra, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. E a sombra, como bem cantado hoje, algumas vezes na Bíblia, ela é usada para se referir à proteção divina. Nós temos 2 salmos que falam sobre isso. Salmos 36, 7, como é precioso, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E o Salmo 91, 1, que é muito conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós cantamos hoje no Santo dos Santos, como que é a parte da sombra? Alguma música que você cantou tinha sombra hoje. Essa? Vamos lá, povo. Sombra. Sombra de suas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Então, não só lá na Bíblia, a gente usa ainda hoje essa figura como um lugar de refúgio, como um lugar de proteção, a sombra. E Israel, do contrário, esqueceu da proteção que vinha de Deus, esqueceu que Deus era esse, onde eles deviam se abrigar debaixo das suas asas, da sombra das suas asas. E pelo contrário, eles estavam lá curtindo a sombra das árvores, daqueles lugares altos e fazendo todas aquelas barbaridades. Ainda no verso 13 ele fala que, por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Então essas práticas eram parte da adoração a Baal, uma desgraça. Quero ler com vocês Romanos, abra a tua Bíblia comigo, 1, do versículo 21 até o 24. Romanos 1, do 21 ao 24. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse problema da idolatria. Romanos 1, do 21 ao 24, fala assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Está descrevendo o povo de Israel. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Isso era exatamente o que estava acontecendo com o povo do norte, com o povo de Israel. E essa é a pior consequência possível do pecado da idolatria. É ser abandonado por Deus aos próprios pecados. É tipo assim, você quer isso? Então eu vou te largar. E é tipo Deus soltar a rédea mesmo das nossas vidas e falar, então vai. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E é isso que Paulo está descrevendo ali em Romanos 1. A idolatria, esse pecado da dureza do coração. Pensa que desgraça para nós se um dia o Senhor nos deixar alguns dias, se fosse possível, isso, nós entregues completamente a nossa carnalidade, a devassidão. O que a gente poderia fazer na nossa vida? Cada um de nós que tem uma capacidade enorme destrutível, tem uma capacidade enorme de lascar com a nossa vida toda. Essa é a pior consequência possível da idolatria, ser abandonado. Então a gente vê nesse texto aqui, no verso 13, o mal que a ausência dos pais como líderes fez as noras, as filhas.
E não uma ausência física apenas, mas uma ausência espiritual. A gente não pode pensar que a nossa infidelidade a Deus hoje também não atingirá os nossos amados, os nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós. E aos pais presentes aqui, principalmente aos homens, líderes das suas casas, se não houver temor do Senhor no nosso coração, como esperar que a nossa família, quem Deus nos colocou como líderes, como cuidadores, andem nos caminhos do Senhor? Então os pais, os líderes, os homens de Israel estavam dando um péssimo exemplo, eles estavam se retirando de casa para ir cultuar com as prostitutas de Baal. Como que ficava o resto da família numa situação dessa? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, nós temos a lei, nós temos o culto, os sacrifícios, o que está acontecendo? Cara, isso é sério demais. Jeremias 32:18, não precisa abrir, o profeta fala, tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Esse texto é pesado, né? Eu não sou pai ainda, mas você lê ele, chega a dar um arrepio na espinha. Deus faz misericórdia até 1000 gerações, mas também retribui a iniquidade dos pais, nos filhos. Mas aí que entra a boa notícia do Evangelho para nós, homens, mulheres, pais, mães, todo mundo que está presente aqui. Nós temos um bom pai que permanece fiel à aliança. Nós temos um bom pai que permanece fiel à aliança que ele fez com a gente. Então, o esforço contínuo dos pais, dos líderes de família deve ser o quê? Conduzir para Cristo, apontar para Cristo. Porque por mais que todos nós aqui nos esforcemos para sermos bons crentes, para amarmos o Senhor, para amarmos a palavra dEle, para sermos íntegros, a gente vai cair, a gente vai falhar. E por melhor que sejamos, ninguém de nós aqui consegue redimir alguém, consegue fazer um filho se tornar santo, consegue salvar um filho. Você pode orar, interceder, gritar, seja o que for, no momento que Deus desejar entrar, atravessar aquele coração, Ele vai fazer. A gente não tem essa capacidade nas nossas mãos, nos nossos alcances, no nosso alcance. O objetivo dos pais, dos líderes, é conduzir os filhos a Cristo, porque apenas Cristo nos faz famílias de Deus. E uma vez famílias de Deus, a gente está agora debaixo das bênçãos de Deus, e não debaixo da maldição. O povo de Israel estava enfrentando um monte de maldição por causa da quebra da aliança. Tudo o que estava acontecendo aqui estava descrito. Se vocês fizerem isso, vai acontecer aquilo. Se vocês deixarem o Senhor, vocês vão se perder. Se acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. Daí é desesperador a gente pensar em nós. Tipo, sei lá, você é homem, líder da tua casa, pensar, meu Deus, imagina se minha família dependesse de mim para ser abençoada, mas a boa notícia é essa, nós temos um Pai bom, nosso Senhor, Deus, que é e permanece fiel à aliança. Mas é claro que a gente pode evitar, assim, muitos problemas nas nossas famílias, nas nossas casas, sendo íntegro, sendo humilde, pedindo perdão, nos arrependendo, buscando obedecer ao Senhor. Porém, apenas Cristo pode redimir as nossas famílias. Não tem feminilidade bíblica que vá redimir a tua família, palestra, seja lá da mulher que for, e masculinidade bíblica ou machonaria, esses negócios que estava em alta, que bom que já baixou um pouco, né? Mas há uns 2 anos atrás estava muito fervo, não aguentava ver isso, assim. Os caras achavam que, o cara, oh, pelo amor de Deus, cara. Uma vez eu vi, tinha um banco de supino, cara, no púlpito, assim, não podia ser verdade aquilo, cara. Virou uma academia, parada, assim. E, de certa forma, tem um ideal por trás de tudo isso, que é o que nós, homens, vamos conseguir resgatar, redimir, resolver todas as coisas. Tipo, não tem jeito. Não tem jeito. A redenção é única, exclusivamente a partir de Cristo, que nos faz virarmos famílias de Deus. Apenas Ele é o Redentor, a gente deve viver apontando o caminho para os nossos próximos, para os nossos familiares. Olhem para Cristo, olhem para Cristo. Claro, a gente deve dar o exemplo, a gente deve desejar ser imitado, amar o Senhor, obedecer a lei dEle, obedecer a palavra dEle. Mas o foco é Cristo, quem redime é Cristo, quem dá a nova vida é Cristo. Israel estava completamente distante do Senhor e da lei. E por isso a família estava sofrendo muito, as filhas e as noras. Mas o verso 14 diz, não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então o profeta vai apontar para os homens a palavra como culpados da situação daquela família, das famílias, como líderes das suas casas. É óbvio que o pecado das mulheres, das filhas, das noras não passaria impune. O povo todo seria levado pelo exílio,
alguns anos depois. Mas a mensagem, o foco aqui é direcionado aos homens. Porque as filhas, as esposas, as noras estavam se perguntando, cadê meu pai, cadê meu marido? O que aconteceu? Ah, está lá, foi para o monte, se prostituir com uma adoradora de Baal. Esse era o nível da decadência, da cegueira espiritual, da cegueira do coração que o povo de Israel estava enfrentando. E como que se tivessem e estavam desorientadas, as mulheres se entregavam também a essas práticas lamentáveis, pensando assim, junto com a sua família, com seus maridos, adorarem a Deus e seguindo seus maridos e seus pais num culto a um Deus pagão, a Baal. Um povo que não tem entendimento estava correndo, avançando em velocidade alta para a própria perdição. Seguindo o verso 15, se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Então, relembrando da divisão dos reinos de Israel, reino do norte e reino do sul. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, é uma mensagem direcionada a Judá agora, o reino do sul. O profeta Oséias é um profeta que profetiza para o reino do norte, mas a gente vê algumas coisinhas soltas no meio do texto que fazem referência ao reino do sul também. Ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá. Então não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, quer dizer o quê? Cara, não se encontrem, porque esse lugar era a divisa, literalmente a divisa entre os reinos. Então o que o profeta estava falando? Judá, não suba, não chegue nem perto do reino do norte, porque o negócio está feio lá. Então, o reino do norte estava correndo, avançando, e dali a alguns anos a Assíria viria tomar eles e levá-los exilados, levá-los para o cativeiro. Apenas 150 anos depois, a Babilônia viria e tomaria o reino do sul. Então, a situação no sul estava mais estável, economicamente, religiosamente. Agora, o norte não está nada estável. A gente está vendo, os caras estavam se prostituindo com adoradoras de Baal. E aí o que o profeta fala para o reino de Judá? Galera, fica aí embaixo, não chega perto, nem venham aqui, porque senão vai dar ruim. Oséias 9,15 diz, toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Que palavra pesada de Deus. Então, tanto Gilgal como Bet-Aven eram lugares meio que centros da adoração. Então, lá o negócio estava quebrando. Estava uma bagunça nesses dois lugares. E o profeta fala, Judá, não se meta, fique longe, por favor, não venha para cá porque vai dar ruim. E pensando para nós, uma breve aplicação bastante óbvia disso aqui tudo. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se relaciona. Por mais que às vezes a gente ache que nossa fé está bem firmada no Senhor. Não, imagina, não vou me desviar, não, aquela pessoa tal. Cara, cuidado, cuidado. A gente não deve se garantir, não deve achar que a gente dá conta. A gente deve sim se relacionar, obviamente, ser luz, ser sal, mas tem que ser algo intencional mesmo, com a intenção de abençoar, com a intenção de tipo, Senhor, como que eu posso amar essa pessoa, servir essa pessoa? E não que você precise pregar o evangelho toda vez para ela, não. Você precisa construir relacionamento muitas vezes, você precisa desenvolver um vínculo, mas a gente tem que estar muito atento, tem que ter muito discernimento para a gente não correr o risco daqui a pouco de estar envolvido nas práticas, nos hábitos ruins, e aí a gente acha que está lá para servir, e quando vê você já foi embora. Um cego guiando o outro cego. Pode dar ruim, cuidado. Nem vá lá, evite subir até aquele lugar, é perigoso, é mais ou menos isso que o profeta está dizendo. E nem jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Lá no início do capítulo 4, se você olhar na tua Bíblia, no verso 2, Oséias já tinha denunciado essa prática, mas apenas juramento falso. Então o negócio já estava degringolando, eles estavam quebrando a lei do Senhor, à torto e direito. Verso 16, como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Então a dureza do coração de Israel os fazia como animais rebeldes, indomáveis. Ninguém conseguia segurar mais Israel. Se eles quisessem ser pastoreados pelo Senhor de fato, eles deveriam agir como cordeiros, como ovelhas, animaizinhos mais simples, submissos, que ouvem a voz do seu pastor. Mas eles estavam como que feras soltas, desesperados por saciarem a própria carne, os seus próprios desejos. Eles estavam entregues a isso. E avançando no verso 17 diz, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Isso aqui é a versão da NVI, faz mais sentido para a gente entender esse texto. Efraim está ligado a ídolos, deixem-no só.
Só para explicar esse nome, Efraim, ele vai aparecer 37 vezes até o fim do livro de Oséias, e ele faz referência a um dos filhos de José. Então Jacó tem os 12 filhos, e Jacó, na velhice dele, ele decide adotar 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que futuramente se tornariam as 12 tribos de Israel. Então esse nome carregava muito afeto. Pensa que José era o filho preferido de Jacó, predileto, é o filho que redime toda a família. Ele tipifica Cristo no Antigo Testamento, né? Quando ele podia simplesmente acabar com os irmãos dele que tinham vendido ele, ele recebe esses caras na casa dele, no palácio, ele serve, ele dá um sentido para aquele povo que futuramente se tornaria o povo de Israel. Então, esse nome é carregado de muito afeto, e no capítulo 11, verso 8, o Senhor diz assim: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Então, é muito cheio dessas nuances o livro de Oséias. Tem hora que Deus dá palavras duras, aí do nada você vê ele falando: como que eu poderia abandoná-lo? Você é cabeça dura, você tem um coração ruim, está entregue aos ídolos, mas como que eu poderia abandoná-lo? Eu amo você demais. Israel estava surdo e cego em seu coração. O pecado colocou uma venda nos seus olhos, e o caminho para o qual eles estavam andando era o exílio inevitável. Eles estavam apaixonados por aquela vida, por aquela forma de viver distante do Senhor. Lembra que eu falei no início? Quando a gente ama, não tem para ninguém. Não tinha para ninguém. Israel estava amando, mas eles estavam amando algo errado, alguém errado, práticas erradas, e não tinha para ninguém. Ninguém conseguia mexer no coração deles. Eles não ouviam mais o Senhor, não ouviam mais os profetas, os sacerdotes estavam mais perdidos que o povo. Pensando para nós, você já se apaixonou? Eu acho que todo mundo aqui já se apaixonou um dia. Eu já me apaixonei. Ou pelo menos você conhece alguém apaixonado por algo, por alguém? Todo mundo aqui conhece alguém apaixonado por algo, por alguém. Tenta falar para essa pessoa que ela está errada, que não tem nada a ver essa paixão dela. Ela vai tipo rosnar assim: sai daqui. Tipo um pincher assim. Se bobear, ela morde a tua mão. E assim, é bom demais gostar. Deus deu isso para nós, né? Gostar, se apaixonar, amar. O problema é justamente o que nós amamos e como nós amamos. E quando, assim como Israel, nós levantamos ídolos no nosso coração, os nossos afetos são desorganizados, os nossos sentidos são embotados. Quando a gente ama, não tem para ninguém. Se a gente está amando um negócio errado, a gente não vê mais nada. A gente esquece tudo ao redor, a gente não ouve voz de ninguém, não ouve conselho de ninguém. Isso bagunça tudo, a gente perde a rota. A gente perde o nosso coração com uma bússola apontando para o lugar correto, para onde a gente deve ir. A gente se torna insensível. O Tim Keller, o pastor presbiteriano dos Estados Unidos, ele fala que o evangelho trabalha da seguinte forma: ele não age diretamente sobre as emoções ou vontade, mas ele indaga o que está operando no lugar de Jesus Cristo como seu Salvador real. Então, a única solução para combater esses nossos amores, os nossos ídolos, é o precioso Evangelho de Jesus Cristo. E ele não vai diretamente lá nas emoções, na vontade, nos nossos amores, mas assim, o que está operando no lugar de Jesus Cristo como seu Salvador real? Quem que está sentado no trono do teu coração? O que está fazendo essa bagunça? O que está fazendo a tua vida virar um negócio perdido, você não sabe para onde vai, que você não ouve ninguém, que você age como um animal mesmo, tipo na carne? O que está fazendo isso? O Evangelho de Jesus age diretamente, indagando, perguntando quem que está operando no lugar de Cristo como nosso Salvador real. Apenas o Evangelho pode resolver esse nosso problema. Vamos avançar, verso 18. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Olha a paixão. A paixão me pegou, tentei escapar e não consegui. É o que diz alguém, que eu não lembro o nome. Então, a palavra original ali do tendo acabado de beber, esse termo acabado, ele pode ser traduzido também como afastar-se, como ser removido ou chegar ao fim. Então Deus, por sua misericórdia, Ele aplicaria uma disciplina sobre o povo, dando assim um basta àquelas orgias, àquela bagunça que o povo estava vivendo, às bebedices, aos cultos idólatras. Então, tipo assim, tá, beleza, já que vocês acabaram de beber, eu vou acabar com essa farra. E esse afastar-se, ser removido ou chegar ao fim, é tipo assim, o Reino do Norte estava chegando ao fim. Depois da invasão do Império Assírio, eles não voltariam a ser os mesmos. Seria devastado o Reino do Norte.
Isso como uma forma de disciplina de Deus ao filho que Ele ama. Ele disciplina o filho que ama. A disciplina dói, ela é muito doída, mas Deus fala assim, precisou dar um basta. Vocês estão desenfreados, ninguém consegue parar mais vocês estão apaixonados, vocês estão amando demais. Só que vocês estão amando algo errado. Preciso dar um basta, colocar um portão na frente de vocês. Eu vou acabar com essa farra. É como se Deus estivesse falando assim. Seguindo o verso 19. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Aqui tem algumas palavras que dão um sentido bem legal para essa afirmação, que é o quê? Bem legal / triste. O vento, o termo no hebraico, ele muitas vezes é traduzido também por espírito, né? A mesma palavra, o ruach, sei lá qual que é a pronúncia disso. Só que o espírito, esse vento que havia envolvido Israel, não era o Espírito de Deus. Não era o Espírito Santo do Senhor. Era um espírito, como diz lá no versículo 12, se você olhar aí 4:12, o meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Então, ao invés de ser o Espírito de Deus, que envolveu aquele povo nas asas e que estava conduzindo o povo nas suas asas, um espírito de prostituição havia envolvido eles nas suas asas, e estava levando eles, soprando eles, fazendo eles voarem para um lugar distante, para um lugar muito longe, muito ruim, que era a Síria, que era o cativeiro. A paga pelo pecado do povo, a paga por terem deixado o Senhor, a paga pela idolatria. Esse espírito os envolveu para a própria destruição deles, porque eles se permitiram envolver esse espírito, eles queriam isso, eles estavam desejosos disso. Concluindo e trazendo algumas aplicações para nós desse texto. Romanos, novamente, citando a carta de Paulo aos Romanos, está aqui na tela, você pode acompanhar. Capítulo 8, versículos 5 e 6 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne de Israel estava literalmente os levando para a morte. Eles iriam morrer, eles seriam dizimados por um império inimigo. Em contrapartida, a inclinação do Espírito é vida e paz. Israel abandonou o Senhor, Israel se entregou às farras, Israel se entregou à própria carnalidade. O fim disso é a morte, a morte. Mas eu quero lembrar vocês que talvez, obviamente todos temos as nossas lutas, nós temos as farras que nós gostamos e que muitas vezes nós damos uma deslizada e damos uma fugida e a gente não consegue com a nossa carne. Nós temos os nossos problemas, os nossos vícios, os nossos ídolos. Há uma boa notícia para nós. Deus nos dá o seu Espírito, que faz com que nós nos inclinemos ao próprio Espírito, que faz com que nós mudemos a nossa forma de viver no poder do Espírito e a gente se incline para as coisas do Espírito, essas coisas que dão vida e paz. Jesus prometeu vida e vida em abundância para os seus seguidores, para os seus discípulos, para os cristãos. Há uma promessa de vida plena, de vida abundante para nós. Nenhum de nós aqui precisa viver envolto, amarrado pelos pecados, por esses espíritos que nos conduzem para longe, que nos conduzem para um lugar de morte. E é o próprio Deus, através do seu Espírito, que opera isso dentro de mim e dentro de você. Por isso a glória toda dele nesse processo. A gente se esforça, a gente se arrepende, a gente tenta, a gente tropeça, a gente levanta e vai. No fim de tudo, a glória é toda do Senhor. A glória é toda da Santíssima Trindade, que planejou, pensou tudo isso e está fazendo isso em operação na nossa vida. E que vai fazer até o fim de tudo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo, amém? Ele vai dar continuidade nisso em nós. Então os nossos olhos precisam sempre se voltar, a nossa mente, nosso coração sempre se voltar à boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus em ação para salvar todo aquele que crê. É isso que diz em Romanos 1, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa operação no nosso ser,
ela nos salva definitivamente quando Cristo nos declara justos, porque Ele se veste do nosso pecado, da nossa culpa, e Ele nos veste de justiça, Ele nos lava com o sangue dEle, e nós somos declarados justos porque nós estamos em Cristo. Essa é a nossa salvação, é um ato definitivo. Mas a mensagem do Evangelho, no poder do Espírito, ela continua também diariamente nos salvando de nós mesmos, progressivamente. A boa obra que está sendo completada, e isso a gente chama de processo da santificação. O Espírito está nos santificando. Nós podemos auxiliá-lo nesse processo, e o ideal é que a gente faça isso para a gente não ficar batendo a cabeça na parede. Como cooperadores dessa obra, nos arrependendo, dependendo do Senhor, participando da comunhão, onde a gente é nutrido, onde a gente exorta uns aos outros, corrige uns aos outros, sendo parte de fato do corpo de Cristo. Essa operação está nos salvando e nos salvou também um dia definitivamente. Então, meus irmãos, que Deus nos faça sempre inclinados às coisas do Espírito, para desfrutarmos de vida e paz. Quem aqui não quer vida e paz? Pecado é bom, mas uma hora a conta chega, daí azeda. Ele é bom, ele é doce, mas uma hora vai azedar, uma hora vai dar ruim. A gente não precisa viver dessa forma. Como a gente falou e foi ministrado anteriormente, né? O fim da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre.